Olá, seja bem-vinda ao primeiro episódio do Renascer com Amor. O Renascer com Amor é uma série de vídeos que eu falo sobre a travessia do deserto do luto, que somos jogadas quando temos a perda de alguém que amamos. Aqui você vai encontrar orientação para enfrentar as armadilhas desse deserto, os desafios, as provações, as dores, para que você tenha cada vez mais condição de renascer do luto com muito mais amor do que dor. Eu sou a Grace Benato, sou psicóloga especialista em luto e eu ajudo mulheres que tiveram uma grande perda a renascerem do luto com muito mais amor do que dor. O tema do nosso episódio de hoje é 6 formas de honrar a vida da pessoa que partiu. E eu vou repetir: 6 formas de honrar a vida da pessoa que partiu. Vamos lá. Se você está me assistindo, provavelmente você se identificou com esse tema e provavelmente você seja uma mulher ou uma pessoa que teve uma perda de alguém muito importante para você e esteja vivenciando um processo de luto. Geralmente, quando eu trato aqui, é de luto devido à perda por morte, né? Então, muito provavelmente, alguma pessoa que você ama, que é muito importante para você, morreu, né? E aqui eu já quero começar trazendo a ideia de que a morte deles não resume eles. A morte deles é parte de algo muito maior, que é a vida deles. A morte deles não define eles. Nós temos, sim, o evento que culminou na morte, e esse é um fato. Só que muito além da morte, existe uma vida a ser honrada, uma vida a ser lembrada, uma vida a ser reverenciada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu anotei algumas coisas aqui para que eu não esqueça de te falar nada, tá? Por que que é importante a gente entender formas de honrar a vida dessa pessoa e enxergá-los muito além da morte? Por que que é importante isso? Entender essa importância de honrar a vida da pessoa que se foi, em primeiro lugar, nos traz leveza e organização, visto que nós estamos enfrentando um processo de perda após a morte dessa pessoa. A gente está experienciando um processo de luto devido à perda dessa pessoa, não é mesmo? Então, a gente está nesse momento atravessado pela dor da perda devido a essa morte. Então, aprender a olhar esse outro ângulo da vida deles e honrar, descobrir formas de honrar essa vida, nos trará leveza e organização para nossa experiência de adaptação nesse contexto. Segunda coisa, honrar a vida deles é como um grito de guerra, sabe? É algo tão intrínseco, é tão potente, é tão nos dá um tanto pertencimento. Ele é da minha tribo e eu sou da tribo dele, sabe? Do meu filho, do meu esposo, ela é da minha tribo, eu sou continuação dela, eu faço parte dessa tribo, sabe? Dessa pessoa que se foi, seja seu marido, seja seu filho, seja seus pais, seus irmãos, eu não sei, né? Mas é uma pessoa que honrar a vida deles e falar deles nos traz essa sensação de pertencimento, é quase que um grito de guerra e também nos ajuda a ter mais força, tá? Então, entender os motivos pelos quais a gente deve e pode honrar a vida dessa pessoa vai nos trazer leveza e organização e também pertencimento e força
que em última instância vai nos ajudar na nossa adaptação a esse deserto, porque nesse deserto do luto, o nosso olhar está contaminado pela dor da perda, onde a gente não vê cor, a gente não vê nada, não vê saída, não vê direção, não é mesmo? Então, naturalmente, no início, a gente vai ter em primeiro plano a perda, a dor da perda, a falta de sentido na vida, a ocasião que culminou na morte deles, mas é meu dever aqui também te mostrar um novo olhar para a mesma situação que não muda, né? Para que você possa encontrar, ajustar um ângulo para olhar para essa mesma situação. Então, aqui, por isso que eu novamente repito, muito além da morte, que você possa enxergar, olhar, valorizar e honrar a vida deles. Então vamos lá. Como é que a gente pode, então, honrar a vida dessas pessoas? Vamos lá. Eu vou trazer 6 pontos aqui, que tem N pontos, mas eu vou trazer 6 aqui porque são os que eu acredito que são essenciais, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é: conte a história deles, fale deles, desmistifique a aura. Quem morreu, né, vira aquela figura, aquela entidade intocável, né, que as pessoas não falam, que a pessoa que perdeu também às vezes evita falar. E eu quero te trazer aqui uma percepção mais humana. Fala deles, fala do seu filho, fala do seu esposo, fala da sua mãe, conte, sabe, conte as histórias deles, conte travessuras, conte as artes que eles fizeram, sabe, conte situações engraçadas, conte coisas do cotidiano, coisas bobas que seja, para que você alimente, mantenha viva essa memória dessa vida deles. O professor Cortella fala que morrer é ser esquecido e que a gente só morre de fato quando morremos nas pessoas que nos amam. E faz muito sentido essa frase deles. Vamos pensar, né? A sua mãe, por exemplo, que faleceu, seu esposo, eu não sei, né? Cada um se aplica aí. Ele só vai morrer de verdade quando você parar de tocar no nome dele, quando você parar de falar, quando você parar de contar histórias, de mostrar a humanidade deles, de transmitir para a sua geração as piadas que ele gostava de contar, as travessuras que eles faziam, sabe? O ser humano alegre, brincalhão, sabe? E normal que eles eram. Você entende? Então, assim, tira eles desse lugar do intocável e traga para cá, para a humanidade. Fala deles como uma pessoa normal que eles sempre foram, divertidos, alegres. Fale das coisas, conte as histórias dele, não apenas as divertidas também, mas os enfrentamentos que eles tiveram na vida. Conte a história dos seus pais para os seus filhos, conte a história do seu esposo para as pessoas. Sabe, não tema de abrir a sua boca para falar da vida deles. A sociedade meio que vai podando a gente com o passar do tempo de falar de quem já morreu, não é verdade? Fato. Eu já experienciei isso, você está experienciando isso, as mulheres que eu atendo na minha clínica, todas experimentam isso. Que vai passando o tempo, as pessoas ao redor vão meio que não dando muito espaço para que a gente fale deles, elas meio que tentam que a gente mude de assunto, fale de outras coisas, enfim. E aqui eu quero te trazer que, assim, uma coisa é a gente ruminar a nossa experiência da dor da perda.
E outra coisa é a gente falar da vida deles. E é nesse contexto que eu tô te trazendo. Fale mesmo, sabe? Para as pessoas, se elas falarem qualquer coisa para você, não, tenta pensar em outra coisa, vamos mudar de assunto. Você pode se posicionar. Eu tô falando do amor da minha vida. Eu tô falando de uma pessoa muito importante para mim. Eu tô falando de uma pessoa que eu admiro, de uma vida que eu admiro e que eu acredito que merece ser honrada. E falando deles, eu me sinto honrando eles, tá. Então, nesse tópico um, fale deles, conte a história deles, conte as piadas deles, conte as circunstâncias que eles passaram, conte as coisas bobas do cotidiano, fale, relembre, mantenha essa parte da vida deles através do seu falar, tá. Não tema, fale deles, tá. Segunda coisa que eu quero trazer para você é o seguinte, já que a gente está falando de vida deles, igualmente, eu quero trazer os marcos das datas especiais. Você pode celebrar as datas especiais, significativas para a pessoa que se foi, significativas para você e significativas no geral. Eu não sei se você talvez não esteja nesse momento, eu não estou dizendo do comemorar, eu estou dizendo do celebrar. Celebrar é olhar, é valorizar, é enxergar, é reverenciar. Então, por exemplo, uma data de aniversário do seu pai que faleceu, do seu filho, eu não sei, merece merece ser celebrada, porque a vida deles merece ser celebrada. E embora eles não estejam aqui, porque partiram antes de você, não é por isso que não vai ser celebrada. Inclusive, celebrar essas datas significativas para ele, para você, ou comum a vocês, é uma oportunidade para que você fale deles, para que você conte a história deles, para que você ore, reze por eles, para que você possa fazer um ritual por eles. Entende? Então, celebrar essas datas nos dá a oportunidade novamente de lembrar e honrar a vida dessa pessoa. E sabe, uma pessoa que a gente ama tanto, uma vida que vale a pena ser lembrada, vale a pena ser honrada, não merece passar em branco, mesmo. Talvez você não esteja no seu momento para isso e tá tudo certo. É o que é. Com o tempo, pode ser que o seu olhar mude. Com o tempo, pode ser que você encontre um novo ângulo para enxergar além da dor da perda, além da circunstância da morte, que é poder enxergar o todo, que é a vida, e essa vida que merece ser honrada e celebrada, tá? Terceiro ponto, que é uma terceira forma que eu acredito que faz muito sentido para que a gente possa honrar a memória, a vida das pessoas que já partiram, é fazer uma caridade ou uma doação, um projeto ou uma atividade em nome deles, de acordo com alguma causa. Grava essa palavra, uma causa da qual eles acreditavam que fazia sentido para eles e que pode ser mantida por você, se fizer sentido para você também, é claro. Então, assim, às vezes, uma das coisas que me ajudou no meu luto mesmo, foi me envolver em um projeto de auxílio a outras pessoas enlutadas, porque ali eu pude deixar de olhar para o meu próprio umbigo, para o meu próprio casulo e enxergar ao meu redor
outras pessoas que também tinham tido perdas e que também estavam com as suas dores por amores muito sagrados, entende? E eu comecei a ver que quanto mais eu ajudava as pessoas, mais eu me ajudava. E talvez isso também faça sentido para você, sabe? Quando você se envolve numa causa, num projeto, em algo maior, em benefício de outras pessoas, você vai ver que o sentimento que vem disso é uma coisa muito gratificante dentro do nosso peito. E ainda mais, com mais sentido ainda, se for algo que eles acreditavam, se for uma causa que fazia sentido para eles. Sabe, vamos dar um exemplo aqui. Tinha uma mãe que perdeu o filho dela, e o filho dela gostava muito de próximo ao Natal, ele recolhia brinquedos com os amigos, os familiares, as pessoas mais próximas, ele recolhia brinquedos e roupas, e sacolinhas, sabe, sacolinhas aí que a gente adota uma criança lá carente para ajudar, ele tinha esse projeto que ele gostava. E esse moço faleceu de acidente de carro. E a mãe dele, arrasada como estava, né, viveu a verdade do momento dela. No primeiro momento, ela não deu conta de imaginar isso de jeito nenhum, mas à medida que o tempo foi passando, ela começou a querer fazer algo maior que a dor dela, que é honrar a vida do filho dela. E ela encontrou nessa causa pelo qual o filho dela estava envolvido uma forma de manter esse projeto, de fazer a caridade, de dar continuidade nesse projeto. E, inclusive, ela batizou esse projeto com o nome do filho dela. Entende? E ela deu continuidade a isso. E isso foi sabe, o ter se envolvido nisso, e além do se envolvido, muito além dela, a cada brinquedo que ela oferecia e via o sorriso daquela criança, aquilo que ela sentia de bom, de gratidão, ela oferecia ao filho dela. Ela falava: "Filho, é para você. Se eu fiz alguém feliz, eu dedico a você. Em sua honra, em sua memória". É só um exemplo, fecha o parênteses, mas talvez a pessoa que você ama e que partiu, talvez tivesse uma causa pela qual ela se envolvia. Uma causa animal, por exemplo, tanta gente, né, que tem essa questão com os pets envolvida, né? E você também, se é uma coisa que a pessoa gostava, você pode se envolver. Agora, numa causa pet, né, de animais de estimação, eu não sei. Você é a melhor pessoa que vai saber, se fizer sentido para você, uma forma de fazer algo, olhar para além da sua dor, que é olhar também ao seu redor e poder proporcionar boas experiências através da caridade ou da doação ou de um projeto, de alguma atividade, não sei, para pessoas que também estejam precisando. Em nome de, por honra de, dando continuidade ao legado do seu amor. Então, esse é o terceiro ponto que eu escrevi aqui, que eu creio que faça muito sentido e que talvez valha muito a pena você se envolver nesses projetos de caridade e tal. Número 4, quarta forma de honrar a vida da pessoa que você ama e que partiu é usando o recurso da arte como símbolo para expressar os seus mais genuínos sentimentos em relação a essa pessoa. No seguinte sentido, quando a gente fala da arte, a gente pode tem um leque de oportunidades, de opções. A gente pode, por exemplo, tem pessoas que fazem uma tatuagem em homenagem à pessoa. Isso é tão comum, gente, tão comum, né? Outra coisa que eu anotei aqui, ó,
Um quadro de desenho, sabe? Você pega uma foto deles e pede para alguém desenhar em um quadro, fazer uma arte com aquela foto, ou então com a própria foto mesmo, sabe? Fazer uma bela moldura, alguma coisa mais criativa, né? Ou, por exemplo, um relicário, sabe? Um relicário, aquele coraçãozinho que tem nos pingentes, que você abre ele, tem a foto sua e deles, né. É uma forma de usar a arte como símbolo para você expressar o seu amor, né, e a sua honra a essa vida dessa pessoa que partiu, né. Olha que mais, quer ver que eu anotei aqui, ó? É, música, gente. Através da música, ou de fazer uma música, ou de ouvir uma música, ou de da música de vocês, sabe. A música também é uma grande forma, é um grande símbolo, né, de que expressa muito as nossas emoções. A escrita, gente, escrever nos ajuda muito no processo de luto, muito mesmo. Escrever é terapêutico e é organizador, e inclusive é usado muito como técnicas, como ferramentas para ajudar a pessoa enlutada, em momentos críticos aí do período de luto dela. Então, a escrita, você pode usar a escrita, pode fazer poesia para eles. Ó, quantas e quantas e quantas poesias eu fiz para minha mãe quando ela faleceu. A dor, que é irônico, né, mas a dor, ela é um grande combustível, sabe, aquilo que tem uma frase que fala que pérola ostra feliz não faz pérola, sabe, qualquer coisa no sentido, eu me vi muito nessa frase, né, que assim, eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi muito bem, mas no meu fundo de poço, no período de mais dor da minha vida, foi quando eu fiz os melhores e mais profundos textos e poesias. E a escrita me ajudou a organizar meus sentimentos e a expressar o amor pela minha mãe. Então, a escrita é um recurso muito importante que você pode usar também. Quer ver que mais? Eh, ou algo que represente, né, e externalize aí os sentimentos em relação a essa pessoa. Então, gente, teve uma pessoa, eu achei tão interessante, teve uma pessoa que um exemplo, né, de uma cliente minha que para honrar o filhinho dela que partiu, ela batizou uma estrela. Você já viu isso daí? É um recurso simbólico que ajudou essa mãe a expressar seus sentimentos de amor em relação ao filho que não estava mais aqui. Tem alguma coisa na internet, depois você procura lá no Google, chama Batize uma Estrela. É um site em que ele mostra a constelação, né? E aí a gente, por exemplo, a pessoa escolhe lá uma estrela e batiza a estrela com o nome dessa pessoa que ela quiser. Tem uma taxa lá que ela paga. Só que assim, isso é simbólico, tá? Porque nenhum de nós tem autorização para batizar como nossas estrelas do céu, do universo, que é de todo mundo, né? Sei lá, se nem sei se é nosso, né, gente? Mas, assim, é um site muito conceituado, e lá eles explicam essa questão, né, que é meramente simbólico, e eles emitem um certificado, eles dão a coordenada de latitude, longitude, a constelação, a galáxia, tal, que essa estrelinha está, e que você tem o certificado que você batizou aquela estrela com esse nome. Então, fecha o parênteses, é um exemplo que eu te trouxe referente a essa quarta maneira que eu te falei, que é usar a arte como forma simbólica de expressar o seu amor por essa pessoa e honrar a vida dela, tá? Agora, a quinta coisa, para honrar a vida dessa pessoa, você pode fazer na sua casa um memorial para eles, com porta-retrato, com objetos deles,
com coisas que eram importantes para eles. Exemplo, eu tive uma cliente maravilhosa, com um processo de luto muito doloroso e muito transformador, que o filhinho dela, ele jogava futebol e ela perdeu esse filhinho dela. Então, no memorial que ela construiu, o melhor cantinho da casa que ela construiu, que ela decorou para esse filho, ela colocou ali os portas-retrato dele, as chuteiras dele, o uniforme dele, sabe? Que mais? As medalhas que ele ganhou dos campeonatos, o caderno de escola dele, sabe? Desenhos que ele fazia, coisas que ele gostava, sabe? Alguma representação de alguma coisa que ele gostava muito. Então, quando ela, eh, diz, né, assim, quando ela quer se sentir ali mais conectada com ele, a gente sabe que não é através de coisas físicas, mas é é simbólico, né, é um memorial, um altar, digamos assim. Ela vai até lá, fica em silêncio, conversa com ele, faz as orações para ele, ela coloca flores ali naquele lugar para ele. Se ela quer escrever uma carta, ela coloca nesse altarzinho, nesse memorial que ela fez. Não é altar não, viu gente? Era realmente um canto assim da casa que ela decorou com todo o amor dela e colocou esses objetos tão significativos do filho dela. E é onde ela coloca as cartinhas, os bilhetes dela para o filho. Então você vê assim, é uma forma que ela encontrou de se conectar com ele de uma forma mais leve, com a vida, com as histórias, com os campeonatos dele, sabe? Eh, com esse menino divertido do filho dela, muito além do que a dor que ela estava sentindo de não ter ele. Por isso que eu iniciei esse vídeo aqui falando do contexto, em que muito antes, muito além da morte, tem a vida, né? E é sobre isso que nós estamos falando aqui, para honrar essa vida que sempre vale a pena ser honrada, tá? Então, a quinta coisa aqui que eu trouxe para você, né, é que você pode criar um espaço na sua casa com brinquedos dele, com objetos que ele gostava, às vezes instrumento musical, às vezes coisas de moto, se eles gostavam de moto, se eles eram motoqueiros, eu não sei. Às vezes negócio de time de futebol, às vezes de plantas. A minha mãe mesmo, ela amava flores e especialmente orquídeas. Então, no meu não é altar, gente, é que eu não encontro outra palavra. No meu memorial ali, dentro da minha casa, aquele cantinho que eu fiz para minha mãe, eu coloquei as orquídeas dela. Quando floriam lá no orquidário, eu trazia para dentro de casa, colocava ali a minha cartinha, meus bilhetinhos para ela, eu colocava ali, sabe? Alguns bilhetes dela que eu encontrei, em vários bilhetes que ela me escrevia, eu enquadrei esses bilhetes e coloquei ali também, sabe. E fotos dela, e sabe, assim, coisas tão a cara deles, que você pode fazer, que isso é leve, isso é gostoso, assim, à medida do possível, né. Dependendo do seu momento, só que isso nos remete àquele algo gostoso e seguro, que era aquele momento, aquele tempo de vida e a vida deles, muito maior que a dor da perda que a gente está sentindo hoje, combinado? E, então, a sexta coisa que você pode fazer para honrar a vida da pessoa que se foi, é cuidar de você. Isso é muito sério, gente. É muito sério. A gente falou agora no quinto, na quinta ideia, né, de formas ali de honrar, a gente falou desse altar que a gente simbolicamente constrói para eles dentro da nossa casa ou sei lá, né,
onde quiser, se fizer sentido, só que eu quero te trazer aqui a maior percepção de todas. O altar deles é o seu coração. O lugar em que eles vivem mesmo é dentro de você, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos, dentro da sua história. Então você é um relicário sagrado que leva amores sagrados vivos. E por isso você precisa cuidar de você. Cuidando de você, fazendo o melhor que você puder para você, se tratando com respeito, gentileza e buscando uma caminhada saudável de adaptação a essa perda, você estará honrando sim e muito essa vida dessa pessoa. Quantas pessoas e quantas pessoas que vão no cemitério e cuidam muito do túmulo do seu esposo, do seu filho, dos seus pais, eu não sei, e vai lá e lava, e vai lá e passa cera, deixa enceradinho, e põe a plaquinha bonitinha, e sabe? Apara os matinhos que nascem ali do lado do túmulo e deixa ali bonitinho, limpinho, sem ervas daninhas, às vezes põe uma florzinha artificial ou uma florzinha de verdade lá. Quantas pessoas que fazem isso, ótimo, vírgula, mas que tem o coração delas, que é o lugar que eles realmente vivem, um pântano. E eu vou repetir a palavra, um pântano é um termo meu, que eu criei, sabe? Para nomear o coração dessas pessoas que não conseguem dar condições para a vida fluir, para a vida, para a luz da vida, para a luz do sol. Vamos pensar num pântano, gente. O pântano é aquela coisa que remete a um lugar escuro, sem luz, com lama, com sujeira, com areia movediça, fétido. Quantas pessoas que pela amargura, que por desistirem de tentar melhorar, que por decretarem a sua morte junto com a morte da pessoa, quantas pessoas que transformam o coração delas num pântano e cuida tão bem do túmulo e o coração tá lá, ó, um pântano, que é onde eles verdadeiramente vivem. Então, cuida de você em todos os sentidos, físico, alimentação, sono, exercício físico. Você sabe que o sistema imunológico, alimentação, sono, fome, tudo desregula com uma perda. Eu nem estou falando de questão emocional ainda, eu estou falando do físico. Tudo é impactado, todos os níveis nossos são impactados por uma perda. Então, cuida de você no físico, cuida de você no emocional. Às vezes, você está aí na areia movediça, se afundando na dor, no desespero e não consegue subir para a superfície para encontrar nem ar para respirar. E a areia movediça do pântano, aquela lama só vai te engolindo, te tirando o ar, te tirando a mínima possibilidade de vida e você não busca ajuda emocional. Então, cuida do seu emocional. Já nem é só por você, criatura. É porque você cuidando de você, você está cuidando do lugar, do altar mais sagrado, que é onde eles vivem, que é no seu coração, nos seus pensamentos, na sua história, em você. Você tem um dever de cuidar por você e por eles. Cuida também do seu nível, do seu âmbito espiritual. Quantas e quantas de nós que perde a fé
que briga com Deus, que é a criança mimada e que fica de mal de Deus para sempre, ou da vida, e que acredita que a vida é injusta e que a vida é hostil e que a vida não vale a pena e que esse mundo não vale a pena, questão espiritual, tá doente, sabe? Repensa a sua questão espiritual. Cada uma tem suas crenças. Muito, não estou falando de religião, é muito além de religião. O espiritual que sustenta o emocional, que sustenta o físico. Você entende? Cuida do seu espiritual, aquilo que faz sentido para você. Às vezes nada faz sentido agora e é o que é, mas lá atrás alguma coisa fazia sentido para você. Que tal você também dedicar, dar uma chance para resgatar aquilo que você acreditava que fazia sentido para você no pilar espiritual, o pilar existencial, o pilar social, o pilar dos relacionamentos, você entende? São todos vários âmbitos. Uma perda, ela muda a nossa vida em antes e depois, fato. Ela vai reverberar em todas as esferas que a gente experiencia, o ser humano. Físico, emocional, espiritual, existencial, social, sexual, tudo. Então, cuida de você, porque é em você que eles vivem e minimamente se é uma vida que merece ser honrada, valorizada, minimamente, você tem que proporcionar um terreno, um lugar sadio, saudável, limpo, com espaço para a vida, com espaço para a luz entrar, que dê condições para a vida fazer o que ela precisa fazer para você renascer. Então, aqui, cuida de você. Se você não cuidar do lugar que eles vivem agora, aí sim, eles morrem de vez. E agora uma lição também que eu quero trazer aqui para gente refletir, é o seguinte: aqui a gente falou de 6 formas de honrar a vida daquela pessoa que a gente ama que partiu. Só que agora eu quero amplificar. Eu quero colocar o contexto geral das pessoas que a gente ama, não apenas as que partiram, mas as que estão ao nosso lado, dentro da sua casa, com você, no seu círculo. Pessoas que se importam com você, que você ama. Como que a gente pode honrar a vida das pessoas que a gente ama, independente de terem partido ou não só as que partiram? A melhor forma da gente honrar a vida das pessoas que amamos é com a própria vida. É em vida, é dizendo em vida o quanto eles são importantes, o quanto a gente é grato, o quanto a gente admira certas qualidades deles, o quanto a gente agradece, o quanto a gente ama, o quanto eles são importantes em vida. Quantas pessoas, gente, você aqui vai concordar comigo, quantos exemplos você já viu aí fora de pessoas que não falavam, não demonstravam os seus amores, sei lá por quais motivos, se é por medo, se é por receio, se é por frieza, eu não sei. Cada um tem os seus motivos. Mas de não ter dito em vida, sabe, o quanto é importante, o quanto é grato, o quanto ama, ou não precisa dizer com palavras, não. É o se portar diante de quem a gente ama, com dignidade, com ternura, com amor. Quantas pessoas que não fizeram isso e quando o outro morre, vai lá e posta um texto no Facebook. Meu querido fulano, muito obrigado por tudo que você me ensinou.
Te amarei eternamente, se cuida aí que eu me cuido aqui. Você entende? Não confunda com o que eu falei da escrita ali em cima, tá? Eu tô falando aqui um exemplo fora da curva, daquelas pessoas que não demonstram em vida e depois vão fazer coisas quando a pessoa que morreu não pode ver mais. Então, que você que está assistindo o meu vídeo, que se importa com suas relações, que se importa com a vida dos seus amores, que você não caia nessa armadilha. Que a gente possa honrar a vida das pessoas que amamos com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas demonstrações de afeto, com a nossa gentileza, com o nosso respeito e também com nossas palavras, né? E no caso aqui, da gente poder dar vida a essa vida na nossa vida. É com vida que se honra, gente. E pode ter certeza de uma coisa: a morte não vence a vida, nunca. A morte não vence a vida, nunca. Até o próximo vídeo.